Gente, um ano de podcast. E cadê as palminhas? Só que palminha errou. Décimo segundo podcast. Cara, uma vitória, um ano levando conhecimento, informações capacitadas para vocês. Tudo relacionado à saúde, qualidade de vida, reabilitação, enfim, para você ter uma vida melhor. E hoje trago uma pessoa fantástica, um colega, e ele é o Thiago de Souza Folador, o osteopata. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Um ano, né? Um ano, cara, um ano. Pô, então eu tô Você tá bem sendo na privilegiado. data. Muito obrigado pelo convite. Espero aí trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? Essa é a isso ideia. aí. Maravilha. Pessoal, hoje eu trago o Thiago. A minha esposa passou por ele, a gente bateu um papo. E que bom que ele está aqui para desmistificar a osteopatia. Você deve estar perguntando o que é isso. Todo mundo, né, a grande maioria, a gente sabe que tem subdivisões da fisioterapia. E, Thiago, já vamos começar realmente falando para o pessoal. Primeiramente, o que é osteopatia? Assim, ó, direto. Direto, né? Osteopatia, se fosse falar mesmo, seria um assunto assim para muito tempo. Mas, assim, resumindo, é uma filosofia de avaliação, tratamento, filosofia de vida também, né? Ela tem como objetivo enxergar o corpo como um todo, né? Pô, legal. Ela foi criada nos Estados Unidos por um médico chamado Andrew Taylor Still. E ele foi criado a osteopatia em 1874. Pô, ela é antigaça. Então agora, em junho, dia 22 de junho, ela completou 150 anos de existência. Então, para resumir, o que é osteopatia seria um tratamento holístico, né? Integrativo, né? Enxerga o corpo como um todo, com objetivos de despertar uma autocura no corpo. Corrigir os obstáculos que o corpo possa ter durante a vida, né? Sim. E, consequentemente, despertar uma autocura. Essa é a grande objetivo da osteopatia. E quem pode aplicar a osteopatia em relação a cursos, a estudo? Ele vem da físio, ou só o fisioterapeuta pode trabalhar com osteopatia? Como é que funciona essa hierarquia, esse processo? Então, Júlio, depende de cada país, tá? Tá. Hoje, atualmente, no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia, tanto ela quanto a quiropraxia, né? Em 2001, elas foram consideradas uma especialidade. Porém, nos Estados Unidos, que é o berço da osteopatia, lá é aplicada por médicos. Então, o médico faz a medicina, depois aí ele faz uma pós ali em osteopatia e ele pode ser aplicada. Alguns países já são profissão independente. Então, Portugal, Espanha, qualquer pessoa vai lá, faz a formação da osteopatia e pode atuar. Entendi, tá? interessante. Inclusive aqui no Brasil eles estão também aí, existe uma possibilidade de ela virar uma profissão independente. Ela desligar da fisioterapia e virar uma profissão independente. Então, a osteopatia ela vem de uma especialização, então? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Por exemplo, se um osteopata hoje brasileiro, se ele quiser atuar lá fora, ele não pode. Sendo um fisioterapeuta osteopata. Tudo bonitinho aqui, mas lá... Lá você tem que ser um osteopata DO, que a gente fala, que é diplomado de osteopatia. Então você defende uma tese aqui no Brasil, qualquer país, faz toda a preparação, formação completa, depois você faz aí uma residência, faz uma prova e defende uma tese, aí você ganha o título de osteopata DO, que é diplomado de osteopatia. Aí sim você é reconhecido mundialmente. Então... Um exemplo básico, vou te dar rapidinho, na Olimpíada de 2016 no Brasil, o COI chegou no Brasil e falou assim, eu quero tanto um osteopata. Aí você tinha que ser um osteopata DO. Eles não sabem que o fisioterapeuta é osteopata, eles não reconhecem isso. Entendeu? Aqui sim. Aqui nós podemos trabalhar com o aval do nosso conselho de fisioterapia. Mas lá fora tem que ser um DO, que a gente fala. Então, entendi. Então se né? você for para fora, você tem que ser esse DO. Tem que ser esse DO. Então, se você fosse acompanhar uma delegação, você não conseguiria? Ou é uma exceção? Se fosse acompanhar pelo COI, eu posso ir pelo Comitê Brasileiro. Aí tudo bem, eu posso lá defender uma ginástica, mas assim... Uhum. Mas geralmente o COI, eles trazem um osteopata, eles chegam nos põem em Paris, ele fala, eu quero tanto osteopata para trabalhar aqui. Já Aqueles voluntários que a gente fala, né?
Aí você tem que ser esse tal do DO que eles falam, né? Mas assim, a delegação pode levar qualquer um. Entendi. Pô, que legal. É que legal. meio estranho isso daí, né? Cada região, Cada né? região. A sua cultura, a sua essência. E, Thiago, e como é que a osteopatia entrou na sua vida? Eu me formei em 2000, né? E eu na fisioterapia, como a gente usa muito aparelhos, né? Eu sempre gostei da parte manual na formação. Uhum. E aí quando eu fui fazer a primeira pós minha em ortopedia desportiva, em 2002, tinha o módulo de osteopatia. Aí ali foi a minha... Ali você conheceu. ali eu conheci, falei, não, eu quero seguir isso daqui. Aí eu comecei a formação em 2003. Naquela época estava começando a osteopatia, os cursos no Brasil, eram poucos cursos que tinham, né? Então eu comecei em 2003, aí eu parei um pouquinho, aí voltei em 2014 e acabei a formação. Então, desde o início do processo, tem 20 anos aí. 20 anos que eu comecei a estudar osteopatia. Essa osteopatia. 20 anos. Ah, bacana, bacana. Lembrando, pessoal, que o Thiago ele atende em Mojimirim, né, Thiago? Isso, e Itapira. E Itapira também, tá? E maravilha. Ô, Thiago, vamos lá. Você já me falou a origem, de onde veio, né? E como que ela funciona na prática? Explica pra gente quem que procura osteopatia. O campeão é coluna, né? Coluna. É o que mais aparece. Quem não tem dor na coluna, né? Hoje é o que mais... existe uma confusão, né? Confusão assim, em bom sentido, que as pessoas procuram osteopatia achando que só trata osso, né? Que o nome ele vem, né? Ósteo, né? De osso, né? Então eles acham que é só a coluna. Mas na hora que a gente avalia, conversa com o paciente, então vários sintomas a gente pode tratar e ver no paciente. Então não só a parte óssea, muscular, esquelética, né? Mas a parte visceral, crânio, até a parte emocional a gente atua bastante hoje. Então como o Steele falava lá atrás, é um conjunto, enxergar o corpo como um todo, né? Mas a queixa principal é a coluna. O que mais chega é a coluna. E todo esse trabalho é manobra manual ali, que você falou? Tudo manual. Tudo manual. Não usa nenhum tipo de medicação, não usa nada de... Ela pode ser associada com outras técnicas, né? Uma acupuntura, ozônio, mas assim, a osteopatia em si, a essência dela é só manual. Pô, entendi. E quando a pessoa vem de queixa, é só relacionado à dor ou não necessariamente? Maioria sim. Apesar que a gente procura mostrar para os pacientes que a forma preventiva seria interessante, né? Tá vindo ali, prevenção, mas o paciente procura com a dor. A maioria... Então, não necessariamente você precisa ir com dor. Não necessariamente. Uma pessoa, vamos dizer assim, praticamente saudável, que não tem nada, então é interessante ele passar. Passar com um osteopata de vez em quando, cada 6 meses, fazer uma sessão, uma avaliação. Porque às vezes a dor já está ali, mas as disfunções mecânicas que é o que o osteopata procura no corpo já pode estar instalada há muito tempo. Então, por isso que é bom de vez em quando passar com o osteopata para prevenir um sintoma futuramente. Dá um exemplo pra gente, um exemplo real, alguma situação que você Por passou. exemplo, hoje me atendi uma paciente hoje de manhã que ela trabalha muito tempo sentada e ela está com uma protusão discal e está com uma dor na coluna já faz 1 ano praticamente. Então, só que ela fica sentada há mais tempo, faz décadas que ela trabalha sentada. Então, quer dizer, a disfunção mecânica no quadril, no sacro, na coluna já pode estar vindo já há tempo, né? Agora que o corpo gritou. Então, é uma coisa que poderia ser evitado se fizesse sessões assim esporádicas, cada 6 meses, uma vez por ano. Pô, entendi. Pô, bem bacana. E quando... Então, você acabou de relatar que não necessariamente é osso, é articulação, né? Que pode ser outras coisas. Sim. Dor de cabeça influencia? Dor de cabeça. A gente procura ali tensões, que a osteopatia trabalha basicamente com 3 segmentos, né, do corpo, que é o sistema músculo-esquelético neural. Então, a gente vai analisar toda a parte ali de articulação, de músculo, procurar sempre as disfunções mecânicas, né? O que é a disfunção mecânica, para quem não sabe, né? Então, o nosso corpo está lá, se movimentando. Então, você pega um quadril, por exemplo, tem que ir lá para frente, para trás, estou aqui sentado, ando. Quando ele começa a parar de ter essa mobilidade, que nós chamamos de hipomobilidade, é uma disfunção mecânica. Aí outras regiões começam a trabalhar pelaquela que não está... Forçar. Né? Então, essa é uma disfunção. Então, a gente vai lá e corrige. Através das manipulações, a gente corrige essa disfunção mecânica para o corpo se reequilibrar e, consequentemente, o sintoma melhorar ou desaparecer, né?
Cara, E aí, entendi. e aí o segundo sistema é o sistema visceral. Então nós também analisamos as disfunções nos órgãos, né, intestino, estômago, fígado, e o último é o sistema craniano. Então o crânio também ele tem um certo movimento, cada ossinho do crânio, e por várias razões ele pode ali perder essa função de se mexer. E ali gerar uma tensão naquele osso, tensão muscular e começar a ter sintomas, como enxaqueca, vertigens, né, e por aí vai. Eu entendo que quando se fala em músculo e articulação, para você que trabalha na questão manual e também um pouco do meu conhecimento na minha área, na minha concepção eu consigo entender que é fácil. Mas como que se manipula órgão, essas coisas? Como que você... Porque todo o seu trabalho ele é manual, que nem você falou. Aham. Então quando a gente relata em órgão alguma coisa, como que é feito esse trabalho na prática? A gente faz os testes primeiro, né? Porque os órgãos eles estão o tempo todo se mexendo. Eles Sim. têm aquela fluidez, né? Uhum. Então a gente, através, pelo sintoma, então, eu tenho uma gastrite, ou eu tenho uma dor cervical. Cervical a gente sabe que tem relação com o estômago, com o fígado, com o pulmão, porque tem relação anatômica ali entre eles, né? Entendi. E aí a gente vai avaliando, pega mesmo no órgão ali, palpa ele mecanicamente, traz ele para um lado, para o outro e vê as restrições de movimento. E aí a gente fica ali, só abraça mesmo o órgão ali e fica, espera ele soltar, dissolver, né, a mobilidade dele. Entendi. Que É bacana. muito comum intestino irritado, pessoas que têm intestino preso. Você vai palpar ali um intestino está totalmente ali sem movimento nenhum, preso. Você percebe na mão isso daí. Lógico que é com o tempo da profissão, né, com o tempo das escolas, tudo, Sim. mas é muito fácil depois de a gente perceber isso no paciente. Pô, que legal. E normalmente é difícil a gente determinar tempo, mas o processo, ele é um processo curto, médio ou longo? Normalmente, você fala de um... Vamos falar... Do que você fala da... Vamos citar dor nas costas, né? O pessoal que procura. Normalmente, eu vejo por mim, na minha profissão, o pessoal que é milagre, né? No caso da osteopatia, você consegue ver um resultado já agudo? Então, isso também acontece com a gente. Pessoas querem, às vezes, milagre, né? Quer chegar lá uma sessão só. A pessoa tem dor há 10, 15 anos e, às vezes, quer ser curado em uma sessão, né? Então, assim, o que a gente deixa muito claro para o paciente, tem que fazer um tratamento. E a osteopatia não é o único tratamento, né? Tem aqueles pacientes, sim, tá lá, tá bem, ele vai carregar um peso, machuca a coluna, são pacientes teoricamente mais simples para a gente. Vai lá, se manipula, corrige e vida que segue. Mas os pacientes, a maioria que parece dar para a gente já é paciente crônico. Tem dor faz 5 anos, 10 anos, igual esse paciente de hoje, tem dor já há muito tempo. Então aí a gente elabora um tratamento para o paciente. Então a gente tem paciente que fica ali 4 sessões, ou fica 3 meses, 6 meses com a gente. E sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, hoje eu encaminho para um nutricionista, um paciente, para um educador físico, um pilates, tem que estar sempre ali através de vários profissionais, porque só osteopatia não faz milagre, não. É difícil, né? Difícil, tem que ter toda a equipe, Como toda né? a área da saúde. E você acha que hoje o emocional conta muito? Conta bastante. Hoje até algumas escolas de osteopatia, a escola que eu estudei, né? A gente no último nível, nós estudamos as 5 leis biológicas de Dr. Hammer, que foi um médico alemão que começou a estudar essa parte de conflitos emocionais relacionada ao corpo físico. E aí no último ano meu da escola a gente teve uma boa noção disso daí e eu também me apaixonei por essa área e fui aprofundar mais ainda, né? Hoje estudei medicina germânica, chama medicina germânica, né? Ou nova medicina germânica. Sim. Estudei, me formei dessa medicina, fiz o método SIB, que é Saúde Integrativa Biológica, do Dr. Alan Borges, né, que criou esse método. Então, fica muito claro para a gente. Esse paciente crônico de dor aí há muitos anos, a gente tem que focar na parte emocional também. Não tem como fugir disso hoje. Porque já não é tão físico mais ali, né? A pessoa tem... E a gente vai, né, entrar na vida da pessoa, ver como é que ela está passando, pensando. Ainda mais o mundo de hoje, né? Nossa, muitas Esse coisas aí. estresse que a gente está vivendo, né? E já aconteceu... Bom, quando a gente trata da área da saúde, tem muitas possibilidades, né? Já aconteceu de você, anatomicamente, ver que aquele processo ali físico tá ok e que o problema é o mental? Sim.
Vou te dar um exemplo. Quando Deve ser mais difícil para trabalhar, não deve ser? é difícil, mas é gostoso, porque aí é uma área que o paciente ele assusta de início, fala, nossa, nunca pensei nisso. E você não tem nada aí, o Não problema... tem nada, o problema está ali, ó. Tem uma dinâmica ali de pensamento, de vida que está deixando o seu corpo. Porque assim, Júlio, o princípio da osteopatia é autocura, né? Still, que foi o médico criador da osteopatia, falava: o corpo tem poder de se autocurar assim gigantesco. É uma farmácia aqui dentro, né? Desde que não tenha obstáculo. E Pô, legal. quando ele falava de obstáculo naquela época, em 1870, para ele o obstáculo era físico, social, emocional, psíquico e espiritual. Até isso se falava naquela época. Então, assim, quando a gente pega um paciente desse, crônico, e aí examina e começa a conversar com ele, ele fala, nossa, tem isso mesmo, estou nessa dinâmica de vida, eu penso assim. Aí fica legal porque a gente consegue ajudar o paciente, ele começa a compreender o que ele está passando, e a gente tem ferramentas para ajudar o paciente a passar por aquilo com mais tranquilidade, a eliminar aquele processo conflitual às vezes. Aí o corpo só responde para... Aí vira mais uma terapia. Não aí sei se eu posso usar esse nome, né? Terapia, a gente faz terapia mesmo. Nesse método CIB que eu te falei, nós temos várias ferramentas para mostrar para o paciente quais são os conflitos dele e um tratamento para ele sair desse estado emocional que está passando. Então tem constelação sistêmica, tem mindfulness, tem várias técnicas que a gente usa dentro desse método para ajudar também, junto com a osteopatia, para ajudar o paciente a entender melhor o processo. É muito mais fácil você tratar algo físico ou algo mais afetivo? O físico é mais fácil, né? Eu já sabia essa resposta. É que o paciente chega lá travado, manipula, né, corrige, a pessoa levanta, mas você tá, tô bem, passou. Mexeu ali. E vai embora. Agora, quando vem com um monte de coisa, por isso que é importante vários profissionais, né? Para ir linkando, né? Não é só, eu não fico sozinho profissional, não. Eu mando com o paciente, não mando para outros profissionais. Vitaminas, um monte de coisa tem que ser. E é muito difícil também o profissional ele abrir a mente, né? Quando entra fatores mais holísticos, estava conversando com um podcast anterior com a Rayane, que faz terapias alternativas. Acho que, cara, tem um tabu envolvido aí, não tem? Tem, bastante. E é legal você falar isso daí, porque às vezes, já aconteceu comigo e deve acontecer com você, às vezes na academia. Você trata o físico, igual eu lá, você aqui, automaticamente o emocional já é tratado, muitas vezes. Então, realmente, eu percebo na prática o quanto que o pessoal vem aqui desestressar. Porque às vezes o conflito dele era a falta de acolhimento, às vezes. Aí ele vem aqui, se acolhe ele. A grande maioria, hein, você resolve, entendeu? A grande maioria. Por a gente trabalhar com limites de aluno, e a gente está com frequência com esse paciente, com esse aluno, que a gente sabe o problema dele, sabe o problema pessoal dele. E a gente percebe que ele não está bem, então a gente muda. Se você tem um treino A, vamos fazer o treino B, o treino C. Porque a gente tem esse molejo, vamos dizer assim. Então tem muitas academias isso, a gente enxerga. E tem academia de rede grande, não. É isso aqui, isso aqui. Se o cara vem estressado ou não, não quer nem saber o que está passando, né? Isso faz total diferença mesmo. Então, e esse método que eu te expliquei, você está fazendo ele. Que legal. Assim, de grosso modo falando. Grosso modo, né? A gente faz isso no dia a dia, né? E faz, e não percebe. E a gente faz e é legal o feedback, né, depois. Sim. Esse acolhimento é importantíssimo, né? E é o que está precisando hoje na área da saúde, né? Se acolher a pessoa de lá. Não é só uma dor física, né? Normalmente vem associado, né? Associado. Quando tem uma dor crônica aí, já tem com certeza tá doendo o paciente, não é só o joelho que dói, né? E você consegue, através dessas suas ferramentas, nesse seu processo, nessa sua função, você consegue ir lá na raiz, na origem, entender o propósito? Então, o legal da medicina germânica é ela te dá um guia, né? Então, a gente, por exemplo, a paciente com uma gastrite, né? O próprio nome diz, gastrite nervosa, né? Então, já são pessoas que têm problemas não digere as coisas direito, uma raiva. Temperamentos, né? E às vezes pode estar uma raiva com o pai, às vezes, com a mãe. Então, você está na infância o problema daquele paciente. Vai buscando. A gente abre o campo da constelação sistêmica ali, passa certinho. Ali, você está querendo provar para o seu pai até hoje que você é bom. Ele carrega uma dor infantil há muitos anos.
Então a germânica ela dá pra gente um guia muito legal. Depois aí tem as terapias, né? Para o paciente ter um novo entendimento daquilo. Perdoar o pai, perdoar a si mesmo. Então é muito legal isso daí. E isso vem com dor musculoesquelética também? Dá pra fazer Também, associação? também. Por exemplo, o mais que eu atendo é coluna lombar, né? Que mais parece, né? A lombar, ele vem junto com alguns conflitos emocionais. Bom. Entendeu? O principal deles é uma autodesvalorização. O paciente que está sempre ali, né, nos valoriza. Isso gera uma incapacidade, então eu não posso ter ali. Pandemia, por exemplo. Pandemia trouxe o que para a gente? Isso, né? A pessoa se sentiu ali desvalorizada. Sim. E impotência. Eu não posso sair de casa. Né? Tem uma doença aí que eu não posso sair. Então, esse sentimento de impotência e de autodesvalorização afeta a parte musculoesquelética, neural e região da lombar. E às vezes até relação com o parceiro. Então, o homem com a mulher, ou a mulher com o homem. Conflitos de parceiro mesmo ali pode também gerar aí dores, inflamações a nível de lombar. Então, aí é o que pega a gente começa a tocar nesse assunto com o paciente, ele se identifica muitas vezes. Nossa, aí ele mesmo ele solta. Exatamente. Pô, eu tô vivendo isso daí. E é bacana porque geralmente nos conflitos, né, a dor já é momento que ele reparou, muitas vezes, já saiu do conflito. Mas por que fica crônico, né, segundo as leis biológicas, né? Porque ele vai e volta. É aquela cura pendente, ele está sempre se curando e voltando para o conflito. Aí a hora que ele sai um pouquinho do conflito, o corpo tem que reparar o tecido, né, inflamar, ele tem a dor. A hora que passa o processo inflamatório, toma medicação, faz osteopatia, aí ele volta para a mesma vida dele. Né? Aí ativa de novo o conflito, sai um pouquinho, repara, então fica ali. Não tem cura, né? Fica uma cura pendente que a gente fala, né? Quando o cara tem a dor crônica. Dor crônica. Na visão da biologia, Entendi. é esse processo que ele está passando. E já chegou a ter cura da dor crônica? Então, não depende de você, né? Não depende da gente só. A gente orienta o paciente, tem as terapias que a gente faz, né? Aí é todo o processo que eu te falei da uma equipe, né? Cuidando. Então não é só ali, vamos ver parte de vitaminas, atividade física, né? Uhum. Mas, em muitos casos, quando ele compreende esse processo e a gente dá uma ferramenta para ele ajudar ele a sair desse processo, se ele sair disso daí, consequentemente o corpo ele repara a última vez e não volta mais. Entendeu? Eu fui vítima disso, eu passei por isso. Pô, que legal, Uns cara. 4 anos atrás eu tive uma dor lombar assim que nada passava. Fiquei um mês, aí que eu fui entender o processo. E por ser mais fácil ou mais difícil? Às vezes é difícil, porque quando é com a gente, né? A gente fica meio cego, parece, né? Tudo que a gente sabe, a gente não sabe, parece né? que esquece tudo, né? Aí uma amiga minha na época que também eu estava estudando essa parte ainda, né? Uma amiga minha já tinha formação, eu falei, Thiago, você tá assim, eu tô. Aí caiu a ficha, aí eu fui, né? Se auto-reavaliando ali. Avaliando, aí o corpo já entende esse processo, falou, opa, agora ele sabe onde está vindo isso. E por que é legal? Porque te dá ferramentas para você não cair de novo na armadilha. A hora que o processo passa por aquilo lá, você se cura, né, vamos dizer assim, agora você fica mais esperto. Opa, você aprende, né? Você aprende. A hora que você começa a entrar de novo, falou, opa, se eu entrar aqui, a hora que eu sair, eu vou ter essa reparação. Então vamos entrar com mais tranquilidade, né? E tem coisa que não tem como não entrar, né? Tem coisa que... você já entra consciente, né? Consciente. E já sabe que lá na frente você pode colher aquilo que você já sabe que vai acontecer. Que vai acontecer. E dor cervical, aquela tensão? Cervical também tem essa parte de impotência, né? de valorização, mas entra a parte muito intelectual. Entendeu? Então, assim, pessoas cobram demais no trabalho, eu preciso ser o melhor de todos. E muitas vezes, o Júlio, é dor infantil, é dor com o pai, com a mãe, ele quer provar ali que ele... E sabe o que é legal, Thiago? Tipo assim, eu não sou bobo, eu tô falando aqui, mas eu tô colocando alguns exemplos de dentro de casa, né? Uhum. E já dá para fazer uma associação e realmente, assim. Cara, bate muito. Você pega adolescente que está no vestibular, aquela autocobrança, eu tenho que passar em tal lugar, eu preciso passar, meu pai está me cobrando. Entendi. Aí isso cria esse conflito, né, de valorização intelectual, que é a cervical. A hora que ele resolve esse conflito, ou resolve mais ou menos, né, o corpo entra em reparação. Aí vem a inflamação, vem a dor. Entendi. Ele não consegue, vamos na parte de trabalho, ele consegue concluir uma tarefa difícil, relaxa, a partir do momento que vem algo difícil, até ele resolver, aquela tensão vem. Sim.
A hora que resolve, passou no vestibular, resolveu, o corpo vai reparar. E é muito importante essa questão multidisciplinar, Thiago, porque esse conhecimento que você está trazendo para todo mundo e para mim, no meu caso como profissional, cada vez mais eu vou acabar comentando do trabalho do osteopata, comentando do seu trabalho, e nisso já vem um anexo para mim poder também comentar com o pessoal, porque o pessoal pensa que tudo tem que ser tocável, né? Tudo tem que ser físico, né? Sim. Então esse entendimento, a gente passando para frente esse conhecimento, cara, é muito importante e facilita para todo mundo, né? Sim, e é o que você falou, uma equipe, né? Que nem eu, por exemplo, eu encontrei em mim uma forma de, dizer assim, me curar, vamos dizer assim, né? Atividade física. Hoje eu faço karatê, pedalo, não faço musculação, não preciso fazer musculação também, que é importante, mas É a base, né? é a base, mas me ajudou muito, entendeu? E eu passo para meus pacientes, tem que fazer, mano, não adianta você É um momento ali único, né? cuidar da alimentação, né? Então, assim, você precisa de vários profissionais, não é só ali, eu tenho um conflito tal, tá, e aí, me sai desse conflito. Tem ferramentas, mas você tem também fazer toda a parte, pilates, atividade física, né? Sim, para estar agregando e Porque aparando as arestas aí, né? tudo isso vai ajudar a pessoa a ter ferramentas para sair disso, né? E Isso- manter, né? E manter. Porque eu acho que eu vendo os meus alunos, eu acho que tem dois momentos difíceis. O inicial de sair da inércia ali, né? De começar a fazer, de sair da sua casa. E você manter. Porque a princípio, quando você inicia, é difícil, né? Você quebra aquela coisa, você vem, você transpira, você soa, você cansa. É chato, né? É chato. Ainda mais a pessoa que não está acostumada. Depois que ela acostumou, ela vai. Só que aí vem um outro problemática, é a constância. Porque você começar é difícil. Quando você começa e inicia um processo, você vê resultado, você anima. Mas vai chegar uma hora que você vai subir, vai chegar uma hora que ele vai estagnar, e faz parte, né? O emagrecimento, a dor. E nesse processo, ou quando a pessoa começa a fazer e para a dor, no meu caso, o que a pessoa faz? Para. Desanima, né? Não tem aquela... É isso. Tô com dor nas costas. Começa a fazer, alongar, fortalecer ali, tudo na medida do possível, né? O treinamento individualizado. Aí quando ele para de sentir dor, que ele está bem, ele para. Aí, aquilo que você falou, ele sabe, melhorou, depois ele regride. Ele regride. Aí depois acontece, depois de uns tempos, ele volta de novo. Volta de novo. Ele volta de novo. Em relação ao... A gente estava comentando as partes do corpo relacionado com o emocional. E a questão da perca de peso? Tem alguma coisa relacionada à pessoa que engorda, emagrece? Porque eu vejo que está muito associado à parte afetiva, né? Eu estou feliz, eu como. Eu estou triste, eu como. Sim. Nessa visão também, a obesidade, né? Além de ter a parte, né, de nutrição, né, que também influencia, atividade física. Porque a gente não pode descartar isso também, não é o emocional tem, mas também a pessoa tem que também fazer. A gente só mostrar pelo conflito da obesidade e ela não fazer nada, né? Não ir pra academia, não tem que ter o comer, déficit calórico. Né? Tem tudo isso. Mas existe sim um conflito biológico que a pessoa que é obesa, ela é chamado de, isso tem um nome, chama síndrome do canal ou síndrome do túbulo coletor renal. Então a pessoa que retém muito líquido. É como se fosse o peixe fora d'água. Quando você tira o peixe d'água, o que ele faz? Ele estufa, né? Ele incha. O peixe ele ativa o rim também nesse momento, porque ele sentiu que está fora do ambiente dele. Então, pessoas obesas geralmente são pessoas que ela se sente excluída, se sente desvalorizada. É até o peixe fora d'água, assim, entendeu? Está sempre mudando de emprego, não tem identidade. Então, ela tem esse canal coletor mutativo no rim. Então, está sempre tendo líquido, entendeu? Entendi, isso você vê, tem animal que tá, vamos supor, você tem 5 cachorros, e aquele que é ali mais excluído, aquele que se sente mais não pertencente ali, ele vai engordar mais, porque ele retém líquido mais que os outros. Entendeu? Isso é muito comum. Entendi, pô, que legal, hein? Tá, aí entra também a parte nutricional, tudo é um conjunto, né? Mas é legal isso daí porque você pega o pessoal, eu faço de tudo, eu faço academia, eu vou nutricionista aí, não consigo emagrecer. Ou emagrece e volta. Então são pessoas que podem ter esse sentimento, né? Você sente assim, solidão, não pertencente,
Ah, sim, então você está tendo um sentimento que está ativando o seu canal do rim, que está fazendo com que você retenha muito líquido. Né? Isso pode acontecer também. É uma ferramenta a mais, a gente pode ajudar o paciente A que tentar tem, entender esse processo. pacientes que são obesos. Não que todos os obesos tenham isso, mas Sim, pode ser, né? pode ser. Pode ser. Pode ser. Entendi, pô, que legal. Um exemplo, só para finalizar, um exemplo simples, você pega na UTI, por exemplo. O paciente está na UTI internado, ele geralmente há muito tempo, às vezes ele começa a inchar. Ele retém líquido, porque ali é um ambiente que não é dele. Ele está num ambiente hostil, medo, incerteza, insegurança. Nossa, a Entendeu? UTI fala muito, né? Então é muito comum na UTI o paciente reter líquido pelo sentimento de abandono. Cadê minha família? Não tem ninguém aqui. Então ele entra nesse processo, ele ativa esse canal do rim e o corpo começa a reter líquido. Será que quando a pessoa fica idosa, influencia? Porque a gente vê a tal da sarcopenia, né? Que é o aumento da massa adiposa e diminuição da massa muscular. Mas se o idoso entrar nesse sentimento de solidão, né, de abandono, ele pode ativar esse canal renal. E aí, inatividade, alimentação ruim. Sim, é o conjunto. É o conjunto. Você pega um idoso que está no asilo. O asilo é bom? Depende. Depende da percepção. Tem idoso que adora ficar no asilo, mas tem muitos que estão ali abandonados. E aí, se você pegar esses que estão lá abandonados, ele tiver esse sentimento muito ativo, ele vai reter líquido. Fica obeso, está sempre com pressão alta, sempre com problemas urinários, porque está com o sentimento ali que não desliga. O tempo todo sentindo solidão, medo. Nossa. É muito comum. Bem interessante mesmo. Bem louco, né? Né? E aí começa a vir muitas coisas, né? Você começa a ver que acontece isso, né? Na verdade, tem, né? Eu vou nessas casas sênior, né? Que agora mudou o nome, né? Sim. Não pode falar mais asilo, né? Eu falei aqui asilo, mas não... Não, mas tem que ter, é o asilo pro pessoal né? Entender. E realmente a gente tem alguns nuances e realmente é verdade. Tem muita relação, sim. Cara, e tem alguma contraindicação? Fala assim, cara, você não pode ainda. Osteopatia? Assim, não tem contraindicação, tá? Com exceção de febre. Então, paciente com febre a gente não evita de mexer. Porque a febre pode ser várias coisas, né? Pode ser uma infecção, pode ser um tumor ali, né? E não é legal a gente porque muitas técnicas osteopáticas, né? Ela ativa muito o simpático e também o parasimpático. Então, assim, a febre já é um momento que a pessoa está em simpático-tonia, ela está em reparação, mas o corpo está... Nós chamamos isso de epicrise, né? Uma febre. Então, o corpo está se reparando. Então, assim, não é muito legal a gente atender o paciente com febre, né? Ele pode estar em infecção urinária, uma coisa mais séria, e você vai fazer técnicas... Tem que esperar passar. E o que tem muito são precauções. Então, isso é muito legal, você perguntou, Júlio, porque os pacientes ficam com medo às vezes. Eu tenho osteoporose, não posso fazer osteopatia porque vai me dar tranco. Né? É isso. Entendeu? Isso tem muito, né? Então, não. Lógico que a gente não vai manipular uma torácica ali, uma região torácica que tem osteoporose. Mas nada impeça de a gente fazer uma técnica de crânio, uma técnica de visceral, bem sutil, bem suave. Então, não tem contraindicação, tem precauções. Paciente, por exemplo, gestante, tem alguns momentos que você não vai manipular a região do útero da mãe, né? Mas você pode fazer técnicas de crânio, técnicas de quadril, joelho. E pessoa com prótese? Também, pode fazer normal. Porque a gente não vai focar só no local que está... Às vezes uma dor ali no quadril tem uma prótese, eu vou tratar o intestino no paciente, tratar um rim. E esse mesmo estudo que você tem sobre articulação, quando vê uma pessoa com prótese, você consegue, nessa mesma situação, achar a falta de alguma por ser algo externo, vamos dizer assim? Deve ser mais difícil, né? É mais difícil. Articular mesmo. Mas a osteopatia não trata essa parte de reabilitação. Ela não faz essa parte. É porque eu falo um exemplo assim, eu falo que eu tenho parentes com prótese. E normalmente sempre não, né? Algumas situações sempre fica aquela dor, aquela coisa, né? E tem gente que fica mancando, outros não. Esse trabalho muscular articular dá para ser aplicado uma pessoa que tem? Pode. Se ficar, por exemplo, com uma simetria de perna, uma perna mais curta que a outra,
gente pode colocar uma palmilha no paciente. Então você pode ajudar várias coisas, assim, trabalhar às vezes uma víscera, liberar os nervos, que pode ajudar ali com certeza. O que a osteopatia não faz é reabilitação. Então o paciente operou o joelho, vai para a osteopatia? Não, vai para a fisioterapia, para educação física. Depois, futuramente, ficou uma sequela aqui, ficou uma perna mais curta que a outra, ficou uma dor lombar, por exemplo. Aí a osteopatia pode ir lá e ver o que pode fazer em relação de disfunções mecânicas, mas reabilitação não. Aí é a parte da físio mesmo. Entendi. Isso que é legal, cada um no seu... Cada um no seu quadrado. É. E criança e adolescente? Você Sim, chega hoje a eu atendo, eu também fiz a formação em pediatria. Então hoje no Brasil está recente a osteopatia em pediatria, né? E a gente está aí tratando bastante bebezinho aí, com cólicas, com refluxo, com assimetrias de crânio, a cabecinha mais já tortinha. desde bebezinho desde mesmo? Quando nasce. Alguns países até o osteopata já atua no próprio hospital. A criança nasce, né, depois que passa por todo o procedimento ali, o osteopata vai ali e atende a criança no próprio hospital já. E como é que a mãe sabe que o bebê precisa levar no osteopata? Porque é muito difícil, né? O discernimento mas hoje dos tá bem, pais. já está começando a ficar bem assim, bem mais conhecido, viu, Júlio? São três fatores que a mãe percebe bastante: refluxo, cólica e assimetria de crânio. Hoje os pediatras já encaminham para o osteopata, quando percebe a cabecinha mais tortinha, já encaminha para o osteopata e faz a medição, né? A gente faz a medição da cabecinha, ele já começa a tratar. Refluxo também é muito comum. Então hoje mesmo no tapete tem de 2 bebezinhos lá de manhã, com refluxo, cólica, distúrbio de sono. Essa parte da biologia também, da germânica, a gente consegue atuar no bebê, na família inteira, a dinâmica da família. Normalmente a sessão ela dura em torno de 1 hora? Mais ou menos 1 hora. Mais ou menos 1 hora. A avaliação um pouquinho mais, né? Entre a avaliação e a consulta, 1h15, 1h30 às vezes. Entendi. Bebê também deixa 1 hora, mas pode passar, né? É imprevisível, né? E no adolescente? Quais as causas que vêm para você? Bastante escoliose. Nossa, é verdade. Eu vejo pessoas jovens, magras, que antes era muito associado também à obesidade, né? Sim. Mas hoje pessoas magras e com bastante escoliose, fose. Escoliose, fose. E já tem até adolescente com dor na coluna já também, né? Coisa que não tinha antigamente, né? Você falava em dor e pensava só em adulto, né? Pessoa Idoso, mais velha, né? Idoso. Agora já tem também. Pessoa com 15 anos, 14, dor nas costas, dor na cervical. Mas aí na questão articular não tem, falar no senso comum mesmo, não tem como arrumar. Na verdade, você vai minimizar a dor daquele... Você fala corrigir uma escoliose assim? Não. Então, consegue, tem várias técnicas na osteopatia, a gente consegue ajudar muito sim. Uso de palmilhas, que a gente acaba avaliando e confeccionando e colocando no paciente. Exercícios oculares, labirintos, até as técnicas de crânio melhoram a escoliose, mas volto a falar, trabalho em conjunto com outros profissionais, né? A osteopatia pode ajudar bastante, sim. Acho que também está no processo de crescimento também ali, né? Sim, isso facilita, né? Sim, também. Nossa, então que legal. É bem assim, é um trabalho conjunto com pilates, com o educador físico, com a fisioterapia, né? A gente consegue aí. A osteopatia tem as técnicas dela e aí associa com outras profissões, né? Para dar um benefício para o paciente, né? Entendi. E essa parte afetiva em relação ao adolescente, que hoje se fala muito, né? Você chegou a trabalhar alguma coisa desse tipo? Não a parte física, mas a parte emocional? Com qual sintoma você fala assim de... Adolescência, tipo assim, uma ansiedade, uma depressão. Sim. Isso também a gente pega bastante casos desses. Inclusive na escoliose a gente pode associar. Quando o paciente vem com escoliose adolescente... Aquilo que você falou. Então já pode ter conflitos lá na infância, com a mãe, com o pai. Também a gente pode estar entrando nesse campo, né? Mas hoje o que parece muito são adolescentes ansiosos, né? Ansiosos, depressivos, TDAH, né? Está muito em alta hoje, né? Então a gente consegue aí, através do método CIB, da germânica, a gente consegue ter muita ferramenta para ajudar. E é interessante que a gente sempre trata o meio ambiente em que ele vive. Fator ambiental. Então o pai, a mãe. Eu hoje não atendo uma criança sem o pai e a mãe junto. Né? De preferência, tem casos que não tem condição, mas de preferência até o pai e a mãe junto ali, porque
Porque eu preciso entender como é que está a rotina da vida deles, como é que é a relação dele com o pai, com a mãe. E é legal Às vezes o problema está nos pais, não está não tá nele. Né? E todo assunto que eu coloco em pauta volta no contexto, né? Sempre no contexto. Exatamente. E é mais fácil, eu vou falar curar, né? Para ficar mais fácil a comunicação nossa com o pessoal. É mais fácil curar uma pessoa, um adolescente jovem, do que um adulto ou um idoso. Vamos dar um exemplo da coluna. Porque se a gente relata coluna, pode ser uma questão emocional que você comentou lá, deu vários exemplos pra gente. Certo. Esse problema emocional num adolescente está muito mais fácil de ajustar do que num adulto ou idoso, nessa questão afetiva, se tiver associação. Porque um período menor, vamos dizer assim? Sim, mais fácil, até porque o idoso, ele não todos, mas eles trazem mais crenças, né, limitantes, né? E a adolescente já nem tanto. Por outro lado, também, adolescente é mais difícil de você chegar nele às vezes também, né? Tem um diálogo ali, né? Vamos supor, um dos problemas seu é excesso de jogo. Como é que eu vou tirar um jogo de um adolescente? Entendeu? Então não tem facilidade nenhuma. Não tem. Eu acho que é todo lado. Nossa, e tem essa questão cultural, né? Quando a gente fala do idoso, né? Essa crença, né? Então tem pacientes que a gente nem entra muito nisso, né? A gente já vê que ele é resistente, não vai acreditar no que você falar. Aqueles pacientes que chega lá, não, eu não tenho nada, meu emocional é 100%. Aqui você deve ter. Seguro de mim. Aqui também você deve ter. Não preciso disso, né? Tem. Tem. Então, assim, esse você vai que jeito entrar ali, né? E aí, o que você faz? Tipo, né? Você deve ter pegado. E na prática, como é que funciona? Assim, quando é muito resistente, a gente não entra. Vê que começa a entrar, mas o paciente não... Bloqueia. Você vê que ali... Aí fica mais no manual mesmo, nas manipulações, né? Que também automaticamente já melhora ali, mas... Isso. Mas tem alguns casos que não tem jeito. Tem exemplos na academia que realmente tem a pessoa que ela é mais afetiva, né? Que ela conta, a gente conversa. E tem pessoa que realmente tem que passar o exercício, ficar olhando se não está errando e está tudo certo. Porque ela não abre esse contato, né? Ela não deixa transparecer. Bem fechado, né? Ela é fechada. E realmente. E você percebe que tem que fazer ali o que tem que fazer e pronto. Tem que fazer. E quando deixa ainda. Pô, é verdade. Então lá muito também bom. tem alguns casos assim também, que a gente não consegue penetrar ali, não. Muito difícil. Inclusive até nas sessões de osteopatia também, sabe? Você monta um protocolo para o paciente, né? Ó, você tem uma patologia já há muitos anos, sintomas há muitos anos, vamos fazer Não, só quero de uma vez só, duas. Tem uma resistência muito grande, às vezes, de se tratar, né? De querer ser tratado, né? Isso acontece também às vezes. Acho que no seu caso é pior porque também tem a questão da mentira, né? Sim. Acho que esse é o ponto-chave também, não é? Sim, com certeza. O cara inventar ou fica saindo Aí para você ir buscando e tentando ir a fundo, aí acaba complicando, né? Complicando. Mas são poucos casos, viu? A maioria dá pra gente fazer um bom trabalho, o paciente compreende muito. Hoje a osteopatia está ficando bastante assim conhecida, né? O pessoal está procurando. Muitos já vêm, já dá uma lida no Google, já sabe o que vai fazer, já sabe o que trata. Então facilita muito, né? Tem diferença? Você vê uma diferença de tratamento entre homem e mulher? O mais fácil ou mais difícil? Ou o que vem mais para você, o público que vem mais? Para mim vem mais mulher. Mulher aparece mais. Por quê? Você sabe? Ou você tende a entender? Eu assim creio que a mudança de hoje a mulher está indo mais, vamos dizer, a caça, né? Como antigamente, né? Está indo trabalhando mais, tendo seu espaço, né? E isso acaba na biologia, ela não perdoa, né? Então assim, é uma coisa que eu tento conversar com alguns pacientes, né? Com certo cuidado, porque assim a mulher ela está indo muito para o trabalho hoje, está tudo certo, tem que ir mesmo, né? Uhum. Mas tem muitos sintomas, muitas doenças que ela paga o preço, né? Então, assim, o índice de mulher hoje está superando os homens em queixas, né? De tanto emocionais quanto Elas são mais física. emotivas? Eu acho que meio igual homem com mulher, viu? Acho que o homem ele não quer transparecer, né? E a mulher é mais forte nesse ponto, viu? A mulher aguenta mais o tranco ali, viu? Eu vejo que você trata ali, o homem já mais
Já reclama, ainda tratando a Que mulher, coisinha. mas as mulheres se entregam mais na sessão, eu percebo. Elas se entregam mesmo, deita na maca ali, relaxa. O Isso tempo ajuda. ajuda bastante. O homem já é mais resistente, mais Cabeça dura. cabeça dura. Mas as mulheres estão aparecendo mais no consultório, eu acho que por causa desse mundo atual nosso aqui. Ela indo mais para o trabalho, para a caça, né? E, consequentemente, a biologia dela não está tão preparada ainda para... Como o homem já, exatamente. já vem vindo ali, Então, né? mulheres aí... A mulher, se ela, vamos supor, vou dar um exemplo básico, né? A mulher vira uma diretora de empresa hoje. Se ela levar uma rasteira, ela sofre muito mais do que o homem. Sofre a mesma rasteira dela. A frustração da mulher é muito maior. Então aí ela pode ter ficado depressiva. Você vê muitas mulheres não conseguem engravidar hoje. Porque tem esse fator que ela está indo muito para... E volto a repetir, não é para não ir, não é isso. Sim, mas, sim, sim. né, Mas faz sentido. faz sentido. Eu vejo com exemplos dentro da academia, exemplos familiares, e realmente faz todo sentido. Então isso acaba hoje tendo no consultório, meus clientes são mais mulheres, Mas mulheres. com mais sintomas do que antigamente. E sintomas mesmo físicos, assim, de dores, ansiedade, depressiva, problemas hormonais, né, consegue engravidar, aí ovário policístico, aí aquele monte de sintomas, né, Sim. o corpo falando, né, e às vezes esse corpo falar é pelo estilo de vida que ela está tendo, né. Então até para a pessoa engravidar, um osteopata seria... Ele pode ajudar, entender, Ele pode auxiliar aí. auxiliar nesse contexto de a mulher estar num campo muito masculino às vezes, né? Entendeu? Então, um processo entendi. bem tentar. Eu dou exemplo do leão com a leoa, né? Tá os dois lá, os dois se respeitam, né? Cada um faz o seu papel, mas a hora que volta pro território ali, a leoa cuida do ninho, né? Que são os filhotes, Sim. o leão do território, então. E hoje, infelizmente, os papéis estão se invertendo, né? A mulher ficando muito masculina, não de masculina de a caça mesmo, e o Sim. homem mais A parte ambiente, né? o Que a ambiente. gente tá falando. E o homem está adoecendo também, porque o homem está ficando mais feminino, que eu falo assim, de personalidade, né? De Sim, ficar mais em perfeito. casa. Então, assim, isso acaba. Prejudicando ele. Então, os papéis estão. A biologia está começando a entender. Pô, mas como assim? O homem tem que estar lá, a mulher tem que estar aqui, né? Isso pode remeter em dores. Dores, doenças, com certeza. Pô. É um assunto polêmico de falar, né? Assim, Sim. Mas a biologia não Mas mente. é uma não coisa tem que jeito. não são opinião nossa, né? É, Do seu trabalho, estudo de anos aí, exatamente. e você botando em prática. E é legal o entendimento, porque aí a mulher pode fazer isso daí, mas se ela for com a percepção. Agora que é legal vou falar o tratamento, porque a mulher pode chegar no topo lá, todo o merecimento dela. Mas se ela for com uma inteligência emocional, com conhecimento, aí ela não sofre. E o homem também. O homem pode fazer ali, mas se ele for com conhecimento, sabendo onde ele pode pisar, não pode, aí tá tudo certo. E até essa questão de casal, né? No caso da mulher e o marido, enfim, dando aquela base, aquele suporte, né? Exatamente. Porque o filho, você tem um filho, você tem filho, não? Tem, Tem. eu também tenho. Ele vai olhar para o casal, cadê o leão da casa? Quem que é leoa? Ele tem que olhar para o leão, eu sou o leão da casa. Por mais que eu não seja, eu tenho que brigar o tempo todo para ser um pouco, pelo menos fingir para ele Muito que eu bom. sou, entendeu? Tem que fingir. Perfeito. Pai, eu vou sair de casa, posso? Vou falar com sua mãe. Mas eu que vou lá, dou notícia para ele, não, você não vai sair. Sim. Mas quem decidiu foi a mãe. Teve uma conversa ali. Começa, mas sabe que o leão de casa tem que ser eu. Tem que ser, porra. E a leoa tem que ser a mãe. Ele tem que É. saber isso daí. Não, isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico e faz a gente até automaticamente a gente rever a nossa própria história, né? Exatamente. E isso, essa puta, o que eu tô fazendo de bom, o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso melhorar. E é tão simples, né, Júlia? A essência está perdendo, né? Você vê hoje a família, o filho almoça no quarto, o pai e a mãe ali, ninguém tem conexão mais. TV Né? ligada, não senta na mesa. Tem vários estudos aí hoje, a neurociência, né, comprovando que uma das principais fatores de o corpo adoecer é a falta de conexão Ainda mais nessa linha digital, né? digital, sem conexão. Conexão com o ser humano mesmo, né? Sim.
Então Isso você vê muita família aí que não tem conexão, né? O pai tá num canto, a mãe para outro, o filho no outro. E tanto é que a percepção da família hoje mudou, né? Porque eu vejo muito pais separados, né? Sim. A mãe solteira, pai solteiro. E aí tem que ter uma inteligência emocional muito grande para tentar ajustar isso daí, né? Isso. A criança tem que estar num ambiente que ela sabe, tem que saber que o pai e a mãe tá ali, pode estar separado, mas ela É. Se tem um entendimento entre os dois ali e que não fere a criança, tudo bem, né? Mas Exatamente. a grande maioria tá brigado, né? Aí são pais infantis que a gente fala, né? Os pais podem ser separados e têm que ser adultos. Quando os pais são adultos, mesmo separados, tá tudo certo. O problema é que muitos separam e fica. Aí joga a criança. Rincha, Exatamente. isso. Chega para o filho e fala: sua mãe não presta, ou vice-versa. Aí são pais infantis, né? Como que essa Pais criança vai infantis. crescer? Aí tem vários sintomas: TDAH, começa a ter um monte de coisa aí. E o ambiente tá só. E o ambiente, contra. né? A gente volta a falar que o ambiente, ele molda as pessoas, né? Exatamente. Nossa, muito bom. O ambiente sempre vence, né? O meio ambiente, né? Só que a gente tem que. Ele transforma, né? E tem que estar ali lutando contra. Tanto é que a gente pega a evolução, né? Do que a gente tem tecnologicamente. Eu lembro do relato do meu avô, que veio de sítio, né? Aí entra a questão do sedentarismo. Uhum. E o ambiente, ele molda a pessoa mesmo. E é voltar à essência um pouquinho, né? O que era antigamente, os princípios, né? Os valores, né? Eles estão se perdendo e aí o corpo está só falando com a gente, né? Em sintomas, E tem gente que não percebe, né? não percebe. Isso que é o duro. E o corpo fala, né? O corpo fala o tempo todo. Pô, uma dor de cabeça 2 semanas, não passa. Sei lá, toma um remédio. A gente tem que também, né, ter ajuda, mas e aí? Mas será que... Por que não passa dor de cabeça? Está aqui 2 semanas me perturbando. Então, assim... E o ser humano está cada vez mais ele não deixando de se autoanalisar e ver o que está acontecendo com ele, com o meio ambiente que ele vive. Então isso a gente consegue ajudar muito o paciente nesse ponto, né? Por isso que, né, o trabalho seu aqui é fantástico, porque seu, nutricionista, todo mundo, né? Porque Engloba, né? engloba tudo. Aí a pessoa vai começando a mudar, né? Se autoanalisar, ver, tá faltando uma atividade física, tá faltando Melhor alimentação. alimentação, faltando um suplemento, né? Quando a pessoa não está aberta a isso, é complicado. Aí, Tá faltando um lazer ali, né? lazer, Sai exatamente. da rotina. É tão simples, né? Na teoria, né? Nossa. Pessoal, que bate-papo legal, né? Eu tô adorando aqui, né? Muita informação. E, Thiago, pra gente fechar esse bate-papo, depois você passa o Instagram pessoal. Se você Certo. quiser passar uma mensagem final também pra todos aí. Enfim, o microfone é seu. Legal, passou rápido, hein? Você viu? Voa, né? É um assunto que dá pra gente falar aí, nossa, Nossa, o dia inteiro. vários nichos, né? É. Mas é muito legal, um assunto que eu gosto muito de falar, isso eu não tenho assim nenhum receio, né, em família. É um assunto às vezes um pouco polêmico, né? Porque ainda as pessoas têm muita crença, eu também tinha muito mais, né? Todos nós temos crenças limitantes, né? Que isso acaba atrapalhando. É bom por um lado, mas também atrapalha muito a Sim. gente, né? Dosar, né? Dosar. E assim, e tudo é equilíbrio. Eu falo para mim, eu tento me autoanalisar nisso, passar para meus pacientes. Tudo na vida é equilíbrio, né? Se você fizer atividade física toda hora, você vai ter problema. Vai ter. Se você for fazer osteopatia todo dia lá, também vai ter problema, entendeu? Então acho que a gente tem que cada vez mais tentar respeitar a natureza. Nossa mesmo, natureza do meio ambiente que eu falo, né? Tentar se autoanalisar bastante, perceber o que está acontecendo com você, com o parceiro, com a parceira, com os filhos. Ficar atento aí, quando você começar a adoecer muito, começa a olhar para dentro de si. O que eu estou fazendo, tá? Que possa estar... Meu corpo está falando, só isso. Pô, tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho gastrite. E uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, né? Vamos analisar... né? Está acontecendo no meu trabalho, em mim, né, na minha vida, na minha família, que está fazendo com que meu corpo não está aguentando mais, né? Até o princípio da osteopatia é o corpo se autorregular e se autocurar. Né? Steele falava isso na época. O nosso corpo tem uma farmácia aqui natural perfeita, né? Mas desde que você entenda, né, e elimina ou diminui os obstáculos para o corpo tentar se curar, né? Então, assim, o que eu deixo para as pessoas que estão aí, né, escutando
Volta um pouco à essência, conexão com família, conexão com amigos, né? Deixa um pouquinho o celular e tela um pouco de lado, né? Principalmente à noite, quando tá com a família, se conecta com a família mesmo, né? Com amigos. Você vai hoje em bar, você vê casal, no celular né? Então tudo isso aí o corpo vai se manifestar um dia, né? Uma hora a conta chega, né? Essa é a verdade. Então procure se cuidar, vai no nutricionista, faça exames de rotina no médico, faça atividade física e se cuidar. É isso que Maravilha. se autoanalisar, isso que é importante. Isso é importante, né? também. Pessoal, mais um podcast bacana, sensacional. Batemos um ano aí de podcast. Que venha mais 1, 2, 3. Quero agradecer a todos e até o próximo podcast. Diz aí, Júlio. Muito obrigado.